Graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 8 de adulto. Hoje nós vamos estudar a lição O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Fica conosco aí até o final e nós vamos ter uma lição muito abençoada. Aqui o texto áureo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:1 está se referindo aqui a Jesus, né? O nosso Salvador. Antes de a gente começar a nossa aula, estou aqui nesse trimestre apresentando aqui os meus dois últimos lançamentos, né? O penúltimo é o jejum que funciona. Esse livro tem sido uma bênção na vida de muita gente, tá? E também o batismo pentecostal, o batismo com evidência de falar em línguas, né? E os dons espirituais. Livros esses que têm sido bênção para a vida de muita gente. Se você quiser adquirir, é só ligar para o meu zap, 21 Rio de Janeiro, 994 627762, tá bom? E tem aí na descrição também o zap, ok? Então, você querendo, o correio entrega na tua casa aí, no tempo certo, ok? Tamo junto aí. E se você também não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, dá o seu like, dá uma força aí pra gente, certo? Compartilha aí com seus amigos, seu grupo, e vai ser bênção pra tua vida também, ok? Então, tamo junto aí. E se você assistiu nossos anúncios, é melhor ainda, porque o nosso canal monetizado, né? Os vídeos com as suas propagandas nos ajuda aí na monetização, você assistindo os anúncios. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Essa nossa lição, ela está baseada em Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 12. Então essa lição ela estuda, né, a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel, entendeu? Então nós vamos ver aqui uma lição muito interessante que vai falar aí dos dois tipos de pastores, né? Os pastores que são fiéis, né? O bom pastor, e os pastores infiéis, né? Então isso aí é o grande problema hoje na igreja, é a infiltração dos falsos pastores, dos maus pastores na obra do Senhor, né? Então, o profeta Ezequiel, ele enfoca no capítulo 34, que nós estamos estudando, 4 pontos, né, sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, o Deus como futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como pastor, que é o nosso sumo pastor. Bem, a primeira coisa nessa lição é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, né? Para depois a gente compreender no sentido metafórico. Para a gente entender a metáfora da ovelha, nós temos que entender como funciona a ovelha, né? Literalmente, como é o animal ovelha, né? Aí você entendendo como é o animal ovelha, você vai entender a metáfora, porque Deus usa, né, o povo de Israel, ou a igreja agora, né, como ovelha. Bem, vamos ver aqui, ovelha é a fêmea do carneiro, entendeu? E o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Então, o carneirinho nasceu, né? Ele vai ser cordeiro até 1 ano. Depois de 1 ano, ele já é um carneiro, ok? Então, das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, lá em João 2,14. Então, a ovelha ela é um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Então, a natureza da ovelha, a sua relação como ser humano, resultaram em diversas figuras que nós vamos ver aqui, né? Que mostram que o relacionamento entre Deus e o seu povo.
entendeu? Então, literalmente, o relacionamento da ovelha lá no campo com o seu pastor, isso aí é uma figura muito importante usada por Deus para mostrar o quê? O relacionamento dele com a gente, que são o povo dele. Entendeu? Então, isso aí é muito importante a gente entender. Vamos ver a natureza das ovelhas. As ovelhas, elas são animais indefesos, entendeu? Se assustam facilmente, entendeu? Se dispersam facilmente. Uma ovelha virada descosta, com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna presa fácil dos predadores. Então, você vê aí que a ovelha, ela necessita de uma forma completa do pastor. Entendeu? Não tem como uma ovelha sobreviver, entendeu? Se não tiver pastor. Então, isso aí, literalmente, é uma realidade. Trazendo isso para a igreja, a gente vê que não tem como uma ovelha viver bem sem um pastor, né? Ah, mas tem pastor assim? Não, não interessa. Estou falando de pastor de verdade, chamado por Deus. Não tem como uma ovelha sobreviver de acordo conforme ela foi criada, para quê? Se não tiver um pastor para cuidar dela. Entendeu? Então, todos nós precisamos ser apacentados, pastoreados. Entendeu? Por isso que Deus já chama a igreja de ovelha, né? Já chama, Israel chamava de ovelha. Então, nós somos ovelhas. Então, Deus é o nosso pastor. Mas Ele usa os pastores na terra para apacentar. Entendeu? Então, não tem como de uma pessoa sobreviver sem pastor porque tem pastor infiel. Não, procura um pastor fiel. Entendeu? Então, as ovelhas, elas não cuidam de si mesmas. Entendeu? Elas exigem atenção continuamente de dia e de noite. E, sob muitos aspectos, né, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. O lobo velho está por aí, ó, querendo pegar as ovelhas. Então precisa de um pastor para proteger. Entendeu? E a ovelha junto do rebanho, ela não se perde. Entendeu? Ovelha é muito fácil de se desgarrar. Se ela sair um pouquinho ou ficar de perto do rebanho, ela se desvia, se desgarra. Pode ter certeza disso. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. E os predadores estão aí. Bem, somente o pastor pode socorrer as ovelhas, pois é necessário uma supervisão diária. É lógico que nós temos a proteção do sumo pastor, é ele que nos guarda. Mas aqui na terra também nós temos os pastores humanos que Deus levantou. Deus chamou para isso, entendeu? Vamos ver aqui o rebanho. Vimos aqui a natureza da ovelha. Agora, o rebanho. Bem, o povo de Israel e a igreja, eles são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, entendeu? Está lá em Número 27:17, 1 Pedro 5:2. Então, além do sentido próprio do termo, figuradamente rebanho, é aplicado a Israel e à igreja. Bem, isso vale também, lógico, para a igreja. A igreja é um rebanho, entendeu? Jesus falou, ó, pequeno rebanho. Então, a igreja é o rebanho do Senhor, certo? Bem, identificado, lógico, dentro de uma metáfora como ovelha. Os pastores agora. Pastor, a palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, como de Jeremias, se refere aos governantes, certo? Então, o sistema político na antiguidade de Israel era teocrático, entendeu? Não era possível assim separar o religioso do civil. Hoje o Estado é laico, né? No Brasil, onde nós vivemos, os estados em regra são laicos. Quer dizer, é separado a religião do civil. Aqui o que dirige o nosso Brasil é os governantes. Não necessariamente que tem que ser evangélico, católico, ou seja, de uma religião qualquer. O Estado é laico. Então é importante entender a diferença, pois
diversos grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar o nosso líder, entendeu? Então, essa separação existe. Então, nós vimos aqui a natureza da ovelha, entendeu? Vimos o rebanho, certo? Que metaforicamente pode ser a igreja e Israel, e os pastores, certo? Então, essa parte a gente sai agora. Agora vamos ver sobre os pastores infiéis. Bem, o profeta Ezequiel aqui, ele compara os líderes de Israel a pastores, entendeu? Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente mais familiar ao livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Bem, vamos ver aqui, pastor de ovelha. A função primordial do pastor, qual é? Primeiramente, é alimentar a ovelha. Uma ovelha, ela precisa ser alimentada, né? Então, o pastor, ele tem a obrigação de levar as ovelhas a pasto verdejante. Às vezes acontece, né, duas coisas para a ovelha ficar mal alimentada. É o pastor não ter uma comida adequada. Vamos para a palavra de Deus. O que alimenta a ovelha, a igreja? A palavra de Deus, né? Então, o pastor, ele tem que ter uma mensagem que alimente as ovelhas, entendeu? Não pode perder tempo com outra coisa. A ovelha precisa comer. A ovelha precisa se alimentar. E quem que tem que dar a comida? É o pastor. Quem tem que levar as ovelhas a pastos verdejantes? É o pastor. A igreja canta, a igreja ora, mas a igreja tem que ter palavra, entendeu? Então, o pastor, ele leva a ovelha aos bons pastos, a pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Está falando de Deus, mas isso aí é uma ilustração do que é um pastor. O pastor é para levar as ovelhas. Então tem, às vezes, a ovelha quer mudar de pasto. E às vezes é chamada de rebelde, mas às vezes a culpa não é da ovelha, ela quer comida. Mas naquela igreja não tem palavra. Tem igreja que é só louvor, 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 louvor. E, ó, a pregação aqui, ó, o ensino aqui, uma coisinha de nada. A ovelha fica sempre desejando comer mais, mas não tem. Entendeu? Aí ela vai procurar um outro pasto, aí às vezes pode procurar até um pior. Então, a obrigação do pastor é alimentar as ovelhas, certo? Agora, tem o outro lado, tem a ovelha que é rebelde, ela não quer ir para o pasto comer. Ela não quer vir na igreja ouvir a palavra de Deus. Fica ouvindo uma coisa aqui, outra ali, mas palavra mesmo não quer ouvir. Então, a fome da ovelha, certo? Que deixa ela raquítica e fraca por não comer, pode ser pela igreja não ter o alimento, não ter mensagem, ou ela também não quer ouvir, não quer comer, entendeu? Tem ovelha rebelde, entendeu? Então, a primeira função do pastor é alimentar as ovelhas. Segundo, é guiar ela. O pastor é aquele que direciona a ovelha ao lugar certo, ao pasto, entendeu? Direciona a ovelha em todos os sentidos, segundo a palavra de Deus. Então, guia-me pela vereda da justiça. Isso aí simboliza também os pastores. Nós pastores, nós temos que usar a palavra para guiar, mostrar o caminho certo. Entendeu? Porque o mundo aí está cheio de confusão, cheio de caminho, mas só tem um caminho para o céu, Jesus. Ele mesmo falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pastor, ele tem que alimentar, ele tem que guiar a ovelha, entendeu? Para o lugar certo. Terceiro, ele tem que proteger o rebanho, entendeu? Os lobos estão aí, os predadores estão aí. Só quem pode defender a ovelha é o pastor. Se o pastor for um cara cego, um cara desligado nessa área, não protege a ovelha, não guarda a ovelha, tá nem aí, né? A gente não somos donos da ovelha. O pastor não é dono da ovelha. Ele tem que tomar conta da vida da ovelha, tem que cuidar da ovelha e proteger ela pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade liberta. Entendeu? A proteção vem do pastor, existe para isso, também para proteger. Então, a primeira função é alimentar, segunda é guiar,
depois é proteger, entendeu? Então isso aí tanto serve para o pastor como para um líder de uma nação como era em Israel, entendeu? Então, muitos líderes de Israel fizeram com perícia isso. O Josafá foi um bom rei, Davi foi excelente, né? Todos com defeito e falha, mas fizeram o melhor que eles podiam, entendeu? Então eram bons pastores, governavam bem a nação. Então, nessa dispensação da graça, é o pastor da igreja, entendeu? E a ovelha, a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. A preocupação, a questão da ovelha desgarrada, deixar as 99 e buscar uma, não é só a questão de ir lá buscar, é a preocupação. Ele mostrou interesse pela ovelha. Ele podia pensar, eu estou com 99 e uma não vai fazer falta. Faz, né? Mas ele largou as 99, deixou ela protegida e não abandonou as 99 por causa de uma. Ele deixou as 99 protegidas e foi buscar a desgarrada, entendeu? Ele achou que fazia falta e fazia mesmo, né? Então, era assim que os governantes de Israel, Ezequiel traz um perfil deles. Como eram os governantes de Israel no tempo de Ezequiel? Bem, eles cuidavam de si mesmo, entendeu? Aí Deus fala assim, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Isso aí significa uma denúncia contra a autoridade civil e religiosa, né, de Israel. Eles não se preocupavam com as ovelhas. Eles arrancavam a lã da ovelha, entendeu? Eles deixavam a ovelha pelada, nua, arrancava a lã todinha, mas não dava nada para as ovelhas, não alimentava as ovelhas, entendeu? Só tirava o que a ovelha tinha, entendeu? Então isso aí não é um pastor, né? Não é um governante dirigido por Deus, entendeu? Isso aí que a gente deve tomar cuidado. Então o profeta aqui ele mostra 3 práticas deploráveis dessa mesma linguagem, certo? Ele mostra isso com muita clareza, certo? Primeiro, olha só o que eles faziam. Comeis a gordura e vos vestir de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as minhas ovelhas. Entendeu? Eles tiravam tudo das ovelhas, para designar a exploração e abuso de sua autoridade. Eles aproveitavam que tinham poder na mão, então eles tiravam tudo das ovelhas. Entendeu? Então tem gente que o poder é dado ao governante para ele abençoar quem está debaixo da autoridade dele. O poder é para isso. Mas as pessoas, ao contrário, usam o poder para benefício próprio e tirar quem está debaixo da autoridade dele o que eles têm de melhor. Entendeu? É assim que os governantes de Israel faziam. Deus dava o poder a eles para eles usar o poder em benefício do povo. Ao contrário, eles usavam o poder em benefício próprio e depenavam as ovelhas ainda, entendeu? Ela não tinha pena, mas eles tiravam tudo que elas tinham, a lã e tudo, certo? Então eles não apacentavam a ovelha. Isso aí é coisa triste, entendeu? E eles foram punidos por causa disso. E desviava as ovelhas também, levava as ovelhas para o mau caminho, as ovelhas fracas, né? Então eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades. Antes só cuidavam de si mesmo, o egoísmo. Entendeu? Hoje muitos governos são assim, né? Eles recebem o poder dado pelo próprio povo, num país assim, com cara de democrático, o povo elege ele para ele cuidar do povo, mas aí ele vai cuidar dele só. Entendeu? Muitos tiram tudo para ele, roubam, né? É uma bagunça tremenda. Então, um dia essas pessoas vão dar conta a Deus. Mas o pastor de uma igreja não pode ser assim de jeito nenhum, né? O que os governantes não faziam, não cuidavam das ovelhas, certo? Aí o que acontecia? As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidados especiais. Mas na realidade era diferente. Olha só o que Deus fala. A fraca não fortaleceste,
Isso é a função do pastor. Está fraca? Fortalece ela. A doente, não curaste. Outra função do pastor, curar as que estão doentes, com algum problema de heresia, de desânimo, de tristeza, de qualquer coisa, né? A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, olha só, e a perdida não buscaste, mas, pelo contrário, dominais sobre ela com rigor e dureza. Tudo ao contrário. Eles foram chamados para fazer uma coisa e fazia tudo diferente. Por quê? Só pensava em si, não estava nem aí para o povo. Entendeu? Então, Jesus, ele desmantelou tudo isso, ele mostrou na realidade o modelo de um pastor de verdade. Você lê os evangelhos, estuda, você vai ver uma pessoa que não veio para ser servido, veio para servir. O pastor está aí para isso. Né? Um pastor de igreja, vamos esquecer o Estado um pouco, né? Que o autor está falando aqui. Mas um pastor de igreja, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? Então, quando ele começa a querer só ser servido e não servir, aí já começa o erro. Entendeu? Aí já começa a coisa a sair da direção de Deus. Certo? Então, essa linguagem metafórica, ela revela o estado de miséria que viviam as pessoas no tempo de Ezequiel. Entendeu? Essa situação leva o quê? Uma reflexão sobre a atual situação do nosso país, né? Que não é boa, devido aos governantes. Então, devemos orar pela nossa nação e pelos seus governantes. O apóstolo Paulo escreveu lá que devemos orar pelos que estão em eminência, pelos reis, pelos dirigentes, para que a gente tenha uma vida melhor. Né? Então, a situação é essa. As ovelhas dispersas, Ezequiel dirige os oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem é a respeito de todos os filhos de Israel. Entendeu? Então, Deus, um dia, ele vai trazer de volta essas ovelhas desgarradas aqui. Ele está falando de Israel. E um dia Deus vai restaurar tudo, né? A gente sabe disso. No milênio, Deus vai completar aquela obra que ele começou em 1948, quando Israel voltou para sua cidade. Israel, desde os anos 70, né, da era cristã, ele dispersou para sempre quando Roma destruiu o templo, né, destruiu Jerusalém e espalhou o povo para o mundo todo. Então, desde essa época até 1948, Israel não tinha um local. Ele vivia pelas nações aí da Europa e do mundo todo. Mas em 1948 eles voltaram para a terra de Israel. Ali, né, parte da profecia cumpriu, mas só lá no milênio, né, é que Deus vai completar essa obra para sempre. Né? A estrutura da lição não dá para a gente entrar nesse detalhe aqui. Ok? Bem, vamos lá para a última parte. Agora nós vamos ver sobre o bom pastor. Mas antes eu quero apresentar aqui um auxílio teológico que diz assim: enquanto o profeta Ezequiel é chamado de atalaia, os governantes de Israel são aqui chamados de pastores. Entendeu? Porque naquele tempo não se separava o religioso do civil, como hoje. Entendeu? Então, aí estão incluídos o quê? O reis, príncipe, magistrado. Então, esses têm sido pastores, o quê? Infiéis. Entendeu? Para com o povo de Deus. Eles não têm sustentado o rebanho do Senhor. Em vez disso, eles estão mais preocupados em alimentar-se a si mesmo, estar bem vestido. Né? Eles não tiveram misericórdia para com a ovelha doente, nem para com a que estava ferida. Eles não buscaram a perdida. Eles não estavam aí para ninguém, a verdade é essa. Eles estavam usando o poder só para benefício próprio. Isso lembra alguma coisa, né? Vamos lá. Sobre o bom pastor. O bom pastor só existe um, que é Jesus. Né? Ele mesmo falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por elas, né? Mas aqui, em relação aos pastores, ele quer dizer, dar a vida é você se dedicar àquilo, entendeu? Se entregar àquilo. Isso aí que significa dar a vida também, entendeu? Quando você dá a vida por uma coisa, que significa que você vai morrer.
mas que você está se dedicando àquilo, entendeu? Entregando aquela situação, aquele trabalho, né? Tem pastor que realmente ele se dedica, ele dá a vida dele pelas ovelhas, ele se dedica pelas ovelhas, né? E a principal ovelha do pastor é a esposa e os filhos. Aí depois vem a igreja, entendeu? Então vamos lá. Embora a esposa e os filhos são igreja também, né? Mas a igreja já começa dentro da nossa casa. Bem, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Salmo 23. Vamos lá. Reação divina contra os maus pastores. Agora é Deus, né? Agindo contra os maus pastores. Como Deus reagiu a isso? Bem, a reação divina é, eles não visitaram as ovelhas, no sentido de cuidar dela, quer dizer, não cuidaram das ovelhas, entendeu? Agora, é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar, entendeu? Jeremias 23, 2. Então, o mau pastor, ele pode viver aí, aparentemente está tudo bem, mas vai chegar um momento que Deus vai chamar ele à responsabilidade. Não tem como fugir da disciplina de Deus. A gente pode enganar as pessoas, pode enganar nós mesmos, mas Deus a gente não consegue enganar. Entendeu? Às vezes você olha assim, pô, aquele camarada lá está todo errado e está bem pra caramba, tá nada. O momento dele vai chegar. Deus vai corrigir essa criatura. Se ele aceitar a correção, está numa boa. Agora, se ele rejeitar a correção, ele vai perder a bênção. Porque Deus corrige a quem ama. Não pensa que alguém vai escapar da correção de Deus. Não vai. O mau pastor, um dia, ele vai ter que comparecer diante de Deus. Não adianta. Entendeu? Mas Deus está sempre trabalhando na vida do pastor para ele se arrepender e cumprir a missão que Deus chamou ele. Entendeu? É isso aí que tem que ser. Então, eles não visitaram as ovelhas, não cuidaram dela, foram mau pastor, e por isso foram castigados. Então, Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo. Isso aqui é uma referência à segunda diáspora, né? Que nós já falamos aqui. Ele promete também libertar o povo das mãos dele. Eu vos darei pastores, porque quem levanta pastor é Deus. É Deus que chama, ele escolhe, chama e vocaciona. Entendeu bem? O pastor Deus escolhe, chama e vocaciona. Entendeu? A vocação vem do céu. O cara nunca imaginou na vida ser um pastor. Deus chama ele, dá unção de pastor para ele. Entendeu? Qual é a coisa mais importante no pastor? É amor. Primeiro ele ama as ovelhas. Porque se não tiver amor, não cuida. Não tem interesse, está nem aí. Entendeu? Tem que amar. Jesus amou tanto que deu a vida dele. Entendeu? Bem, essa promessa de eu vos darei pastores segundo meu coração, não está se falando a Jesus, né? Lógico. Mas pode aplicar aos atuais pastores de hoje. Deus dá pastores com inteligência, entendeu? Com sabedoria, para cuidar da igreja. Mas só que as pessoas às vezes deixam a carne falar mais alto. Aí começa a cuidar mais de si do que do povo de Deus. Se acomoda, né? Então, essa promessa não se refere ao Messias, mas aos pastores, né? O profeta está dizendo que Deus vai dar ao povo líderes, governantes, e como Davi, igual Davi, né? A promessa era para um futuro distante. E, lógico, a igreja entrou em cena na dispensação da graça, e Deus tem levantado também homens de Deus. O joio sempre está metido no meio do trigo, né? Em qualquer área da igreja, tanto no meio pastoral, como no meio da membresia, sempre tem um joio ali. Mas, em regra, tem pastores que têm dado a vida mesmo pelas ovelhas, tem pastores que têm se dedicado. É que a gente vive numa era moderna, né, pós-moderna, as coisas é muito complicada, entendeu? Ainda mais com a internet, tem muita calúnia também, muita mentira, muito engano, muito ciúme, muita inveja, um que puxando o tapete do outro por inveja, por ciúme.
Mas no meio dessa confusão toda, tem homens de Deus, mulheres de Deus, que vale a pena ser ovelha deles. Entendeu? Existe ainda pastores que têm dado a sua vida pela ovelha, estão trabalhando, estão apacentando, estão renunciando, né? Não vamos generalizar. Ah, porque existe, nada disso. Existe sim, sempre existiu, mas tem também os que estão servindo a Deus na beleza da sua santidade. E eu louvo a Deus por esses pastores que estão na terra dando a vida pelas ovelhas, entendeu? Não vamos generalizar. Bem, Jesus é o bom pastor. Então, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que assim como Deus vai trazer todas as nações, os judeus dispersos, para a terra de antepassado, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando todas as ovelhas, todas as nações para o seu redil. Então, todas as profecias do Antigo Testamento se convergem em quem? No Messias. Entendeu? Bem, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Entendeu? Assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Ele era jovem ainda, mas ele tinha um amor por aquelas ovelhinhas que ele cuidava, que o irmão dele, menosprezando ele, falou aquelas poucas ovelhas, né? Não importa se é pouca ou se é muita, a gente tem que cuidar, certo? Bem, então, veja bem, Davi enfrentou um leão e um urso, arriscou a vida, entendeu? Talvez ele nem soubesse que ele tinha aquele poder dado por Deus, mas quando ele partiu para cima dos animais para defender, Deus deu condições a ele, honrou ele. Porque quando, às vezes, você vai fazer alguma coisa que tu não tem nem capacidade, mas Deus vê, né, a sua fé, vê em você o desejo de como Davi, de defender, de ser fiel ao seu chamado, de cuidar daquilo que está nas tuas mãos, aí Deus dá até condição para você fazer. Por que Deus deu condição a ele para matar o urso e o leão? Porque Deus viu em Davi fidelidade, desejo e amor pelas ovelhas. Ele foi lá e defendeu, então Deus honrou ele, entendeu? Ele não se intimidou. Então a gente, como pastores, nós temos também, não podemos também se intimidar com as coisas que a gente tem que fazer, com as decisões que a gente tem que tomar, porque assim como Deus deu capacidade a Davi, capacidade que ele não tinha nem poder para matar o urso e o leão, Deus deu por quê? Porque honrou a fé dele e o cuidado que ele tinha das ovelhas. Então, se nós tivermos o cuidado, Deus vai nos honrar e vai nos dar a capacidade para fazer aquilo que normalmente nós não teríamos capacidade para fazer. Entendeu? Mas a iniciativa é nossa. Se a gente ficar, eu não posso, isso é muito difícil, isso não dá para mim, eu estou doente, eu estou velho, eu estou cansado, eu tenho a família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se a gente ficar botando esses empecilhos de desculpa, Deus nunca vai usar a gente. Tem que fazer igual Davi, parte para cima, que aí Deus te dá a capacidade e o poder. Entendeu? Então, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. Entendeu? Então, encerrando aqui, né, lá em Efésios 4:11, que fala, né, sobre a vocação do pastor. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, né, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Olha só que ensinamento que Jesus dá. Se você tem um pastor vacilão, olha só, certo? Que eu acredito que são bem poucos. A maioria, são homens de Deus e mulheres de Deus. Olha só, observai, pois, e praticai tudo que eles vos disserem. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Entendeu? Mandou fazer, está dentro da Bíblia, faz. Mas o que ele está fazendo, não faz não. Entendeu? O mau pastor, ele é assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço.
Na igreja isso não pode funcionar, não existe isso. O crente é sim, sim, não, não. Não é hipocrisia. Era assim que os fariseus procediam. Por isso Jesus falou, olha, tudo que os fariseus mandaram vocês fazerem, dentro da Bíblia faz. Mas o que eles fazem, vocês não fazem não. Tá, você pode ler isso lá em Mateus 23:3. Tá? Deus sabe cuidar dos seus servos e é dever nosso orar pelas ovelhas. Entendeu? E orar pelos pastores. Porque não tem ninguém nessa terra que precise de mais oração e que seja mais atacado pelo diabo do que o pastor. Entendeu? Então ora pelo teu pastor, que ele precisa muito das tuas orações. Ok? Então, Deus te abençoe, certo? Faça bom proveito dessa lição, vigia, não murmura, fica na sua, ora pelo teu pastor, e se você é pastor, apacenta com amor. Pede a Deus, Senhor, faz igual Salomão, quando assumiu o reinado. Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo. Amém? Deus te abençoe. Tamo junto, hein?